Olá, pessoal. Estou aqui de volta. Dessa vez, nós vamos ver a questão número 2. A questão número 2 foi retirada desse artigo científico que está aqui, nesse link. Vocês podem baixar, dar uma olhadinha nele, né? É um artigo bem interessante também. E a questão número 2, ela diz o seguinte, ó. É sobre a remoção de manganês em amostras de águas, utilizando o Bacillus cereus. Então, o objetivo é propor um procedimento que resulte em uma concentração de manganês inferior a 1 miligrama por litro. Os autores estavam querendo atingir uma determinada legislação lá do país deles, que exige que a concentração de manganês seja inferior a 1 miligrama por litro. Manganês ele é muito comum em áreas que sofreram processo de mineração, por exemplo, e a concentração de manganês na água daquela região pode ser bastante elevada, dependendo de quão revolvido, foi o solo. As variáveis estudadas foram a concentração de glicose, 0,1 gramas por litro, é o nível menos 1 grama por litro é o nível mais 1, e olha só, o diferencial dessa questão 2, quando comparado com a questão número 1, é que os autores fizeram réplicas no ponto central. Então, o ponto central, como o nome já diz, é o centro, né? Se eu pegar 0,1 mais 1,0 dá 1,1, divide por 2, 0,55. A segunda variável, concentração de levedura, 0,1 gramas por litro, 0,9 gramas por litro é o nível mais 1, 0,9 mais 0,1 dá 1, dividido por 2, meio, né? Meio é o ponto central. E a variável 3 foi a concentração de peptona, que foi com concentrações iguais de levedura. Então, a resposta avaliada foi a porcentagem de remoção de manganês após 7 dias. Se você olhar o artigo original, você vai ver que os autores testaram 7 dias, 14 dias e 21 dias. Eu vou apresentar aqui os resultados para 7 dias. E o desejado, é claro, é uma alta porcentagem de remoção. Então, essa é a breve descrição da questão número 2. Vamos dar uma olhadinha aqui no Excel. Vou abrir aqui o Excel da questão número 2. Bem, então tá aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente poder ver. Bom, então, essa é a questão número 2. As 3 variáveis. Temos aqui, olha, 5 réplicas, né? Como estava se tratando de leveduras, que podem ter uma certa variabilidade muito grande, os autores testaram aqui 5 réplicas no ponto central. Eles têm 3 variáveis, 2 níveis. Então, eles têm 2 a terceira, são os 8 primeiros experimentos, e depois as réplicas aqui no ponto central. Então, o ponto central ele tem como função verificar a variabilidade dos dados, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou voltar aqui no PowerPoint de novo, ó, nós precisamos calcular um parâmetro que se chama erro do efeito. E esse erro do efeito é possível ser calculado quando a gente tem réplicas, né? Que é o caso aí do ponto central. Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular é o erro experimental, né? E o erro experimental, eu vou voltar aqui, ó. O que é o erro experimental nesse caso aqui em particular? Vai ser o erro dessas 5 réplicas do ponto central. E os autores desse trabalho, eles replicaram apenas o ponto central, porque como o nome já diz, o ponto central está no centro do experimento, então todo mundo que faz planejamento fatorial, imagina que o ponto central vai representar de maneira mais adequada toda a variabilidade dos dados do planejamento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou calcular a variância experimental. Essa variância experimental vai ser a variância dessas 5 réplicas. Eu estou usando aqui o Excel, tá? No Excel tem uma funçãozinha igual, chamada var, né? var. Eu vou abrir parênteses e vou selecionar as 5 réplicas do ponto central. Pronto, essa é a variância experimental. O erro experimental, o que é o erro? O erro é a raiz quadrada da variância. Eu vou pegar a variância e vou levar aqui, ó, a meio. Prontinho. Tirei a raiz quadrada da variância, tenho o erro experimental. Bem, então agora, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa formulazinha aqui. Lá na playlist número 1,
2, 3, nas primeiras playlists, quando eu falo do meu livro, eu deduzo essa forma, tá? E então vocês podem, né? Essa playlist 26 é uma playlist para a gente discutir apenas questões, né? Então, se você quiser algo mais aprofundado, dá uma olhadinha lá nas playlists iniciais que tem a dedução dessa equaçãozinha aqui, tá? Então, vamos lá. O erro de um efeito, ó. Erro de um efeito vai ser igual a. Vou colocar igual. Vou abrir um parênteses aqui, ó. Vou fazer o denominador, desculpa, o numerador primeiro. 2 vezes o erro exponencial. Pronto. Tudo isso dividido por, vou abrir aqui 2 parênteses, tá? N, número de réplicas. Eu tenho 5 réplicas. Vezes 2, né? Ó, número de réplicas vezes 2 elevado a K. K é o número de variáveis. Elevado a 3, tá? Vou fechar isso aqui. Vou tirar a raiz quadrada. Elevado a meio. E vou fechar. Pronto. Esse é o erro de um efeito. Então, esse erro de um efeito, eu vou maximizar de novo, ele foi calculado com 4 graus de liberdade. O grau de liberdade do erro do efeito é 4. Né? Porque eu tenho 5 réplicas, 5 menos 1, 4. E eu posso estabelecer um intervalo de confiança dos efeitos com base nesse erro do efeito. Então, para isso, eu vou precisar do valor de t. Então, vou pegar aqui, ó, t com 4 graus de liberdade e 95% de confiança. A gente está sempre usando aí o velho 95% de confiança. Então, o valor de t com 4 graus de liberdade, você pode recorrer a uma tabela T, né, por exemplo, mas eu prefiro usar aqui o Excel. Ó. Excel tem tabela T, tabela F, tudo, tabela Z, tudo está embutido no Excel. Então, eu vou colocar aqui, ó, inv T, tá? Eu vou abrir parênteses, probabilidade, vou colocar 0,05, né, que representa 95% de confiança, ponto e vírgula, 4 graus de liberdade. Pronto, o valor de T, 2,77. Bem, você vai lá fazer isso no seu computador, pode ser que você não chegue no mesmo resultado. Por quê? Dependendo da versão do Excel que você tem que trocar esse 0,05 por 0,95 ou 0,025 ou 0,975. Então, calibre o seu Excel para você saber quanto que você tem que usar e tenha em mente que o valor de T que você tem que chegar é esse que está aqui, tá? Esse que está em 2,77. Espero ter sido claro. Se não for claro, olha, escreve para mim aí nos comentários que a gente tenta melhorar as informações. Bem, então, com base nisso agora, eu vou montar a matriz X. Né? Eu posso calcular aqui 7 efeitos. Ó. Efeito 1, o 2, o 3, 1, 2, 1, 3, o 2, 3 e 1, 2, 3. Então, os efeitos principais, eu vou calcular aqui, ó, o 2 é a terceira. Os efeitos secundários, que é a multiplicação, o 1 vezes o 2, o 1 vezes o 3, o 2 vezes o 3 e o 1, 2, 3. O 1 vezes o 2 vezes o 3. Pronto. Aí agora eu vou clicar, arrastar. Opa, peguei uma coisa a mais aqui. E eu vou pegar aqui o Y. Eu preciso do manganês só dos 8 primeiros experimentos. Vejam que tem aqui, ó, condições muito ruins, né? Condições muito boas, né, para o manganês. Vou salvar, né? Deixar isso salvo. Se você quiser fazer antes de ver o resultado, dá uma pausa no vídeo, vai lá e faz. Depois você vai lá no vídeo ver se você está fazendo certo. Bem, então agora eu vou copiar isso aqui. Bloco de notas. Colar. Bem, bloco de notas, repetindo, tem função quebrar a formatação do Excel e também possibilitar que a gente troque, olha, a vírgula por ponto, tá? Isso é importante. Troquei, tá? Então agora eu vou salvar. Vou salvar dentro da pastinha que eu estava usando para fazer os
essa playlist. Bem, eu vou salvar aqui. Pronto. Teste. Salvei. Então, agora eu vou abrir o Octave novamente, tá? Eu vou abrir o Octave novamente. Deixa eu tirar aqui do ladinho. Bem, deixa eu minimizar isso aqui. É que a minha câmera está apontando para um lugar que está me atrapalhando. Pronto. Eu vou abrir o Octave. Pronto, já abri. Eu vou mudar aqui o tamanho da fonte. Eu vou usar aqui um tamanho de fonte menor, né? Porque fica muito grande, né? Vou usar aqui 14. Pronto. Vai. Ok. Eu vou usar 14, esperar ele. Ah, pronto, já foi. Já foi. Vou dar um CLC. Aí eu vou apontar o Octave para a pastinha onde está lá o teste, né? Como eu já gravei os primeiros vídeos, né? Olha, já vai estar aqui, ó. Caderno de questões, né? A playlist 26. Se o seu não tiver aí, você vem aqui no diretório e vai procurando, tá? Bem, aí agora eu vou carregar o teste, ó. Eu já tinha feito isso lá na questão número 1. Então, eu vou digitar a letra L, seta para cima, eu vou movendo até chegar no teste. Pronto, tá lá. Agora vou fazer o X. O X é igual ao teste, só que dessa vez eu tenho 7 efeitos. E o Y é igual ao teste, só que o Y está na coluna 8. Tá lá. Vou dar um clear nesse teste. Vou dar um save. Ó. Save, opa, deixa eu fazer diferente aqui. SA, save, questão 2. Pronto, né? Sem confusão. Agora eu vou fazer o Fabi Efeito. Eu posso dar aqui, deixa eu dar um CLC. Help, Fabi Efeito. Olha, você pode selecionar a linha de comando aqui, botão direito, copiar, e você vem aqui, botão direito, colar. Bem, dessa vez eu tenho X, eu tenho Y, já está tudo lá. Dessa vez eu tenho o erro do efeito, né? O erro do efeito é 0,15, né? Tá aqui, 0,153, tá? Vou usar 3 significativos, né? Depois da vírgula, como tá aqui no resultado. Então, 0,153. 0 ponto, né? 15,3. T, 2,77. 6, 2,77,6. Vou dar um enter. Prontinho, já está calculando. Então veja que agora é o seguinte, ó. Nós temos o gráfico lá de porcentagem, né, que é a contribuição de cada um deles, né, cada uma das variáveis. Veja que a variável que está mais contribuindo é a variável número 2, que, se eu não me engano, é a levedura. Depois a variável número 1, que é a glicose. Depois eu tenho a variável número 3, que é a peptona. Ó, e depois tem o sétimo efeito, que é a interação 1, 2, 3, né? Interação 1, 2, 3. Bem, a variável 2, ela tem um efeito positivo. Então, se eu quero retirar muito manganês, eu preciso usar uma alta concentração de levedura. A variável número 1 tem um efeito negativo, ó, menos 40%, né? Então, se eu quero facilitar a remoção do manganês, eu tenho que usar uma baixa concentração de glicose. E a variável número, a interação 1, desculpa, a variável 3, ela tem um efeito positivo também, né? Eu tenho que usar ela no nível alto. Então, vamos tentar fazer aqui um resumão dessas coisas, né? Para tomar as nossas decisões, né? O que a gente precisa fazer para que eu tenha uma alta concentração de manganês sendo removida? Então, vamos lá. Eu sempre gosto de fazer o seguinte, ó. Vou colocar assim, ó, resumo. Variáveis.
1, 2, 3, né? E aqui a conclusão, né? O que que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ter uma alta remoção da manganês? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse gráfico aqui, ó, vou copiar ele. Porque esse gráfico me dá uma ideia da dimensão do efeito e também se o efeito é positivo ou se o efeito é negativo. Então, eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui do ladinho. Pronto, colei. Aí. Então, vamos lá. Vamos começar pelos mais altos, né? O mais alto de todo aqui, de todos, é a variável número 2, né? A variável número 2 tem um efeito positivo. E olha, e esse efeito é maior do que 40%. Então, só a variável número 2 sozinha, quando ela está no nível alto, ela consegue proporcionar uma retirada de manganês de 80%, né? É muita coisa. Então, ela é muito importante. Então, ela tem um efeito positivo. Então, tem que usar no nível alto, né? Ou mais um, ou eu posso tentar fazer um caminho de ascendência ao máximo, né? Fazer mais experimentos, aumentando essa variável número 2. Depois, eu tenho a variável número 1. Eu tenho que diminuir, né? Eu tenho que diminuir. Depois, eu tenho a variável número 3. Ela tem um alto efeito, eu preciso aumentar, né? Alto. Bem, tem aqui algumas variáveis, né? Alguns efeitos, desculpa, o efeito, por exemplo, 1, 2, que é o quarto aqui, ó. 1, 3 e 2, 3, eles estão perto do zero. E vejam que agora, ó, se eu der um zoom aqui, veja que essas duas barrinhas vermelhas verticais, elas são o intervalo de confiança, né? Então, eu peguei aquele 0,15, que era o erro de um efeito, e multipliquei pelo valor de t, né? Então, essa barra aqui, né, esse range, me mostra a dimensão do intervalo de confiança. Os efeitos estão muito perto ou estão dentro dessas duas barras vermelhas, são efeitos insignificantes, né? É isso que eu quero mostrar para vocês aqui nessa questão número 2, tá? Então é isso, olha, eu deveria trabalhar com a variável 1 no nível alto, a variável 2, desculpa, a variável 1 no nível baixo, a variável 2 no nível alto, a variável 3 no nível alto. Bem, vamos incrementar aqui a coisa um pouquinho. Ó, os efeitos dessas três variáveis. Os efeitos dessas três variáveis eu posso ver aqui, ó, clicar em efeito. Deixa eu fazer o seguinte, ó, questão clear ANS que está ali. Então, save, questão 2, pronto. O efeito 1 é menos 41, tá? Eu vou colocar assim, o efeito 2 é 45, estou arredondando, o efeito 3 é 29. Tá aí, os efeitos das três, eu posso calcular coeficientes, ó, coeficientes. O coeficiente é metade do efeito, né? Por que é metade do efeito? Ó, o efeito é o impacto da variável quando ela vai de menos 1 para mais 1. Então, na escala codificada, ela variou de menos 1 para 0, 1 unidade, de 0 para mais 1 unidade. Então, o efeito é quando a variável muda 2 unidades, e o coeficiente é quando a variável muda 1 unidade. Então, eu vou pegar o efeito e vou dividir por 2. Tá aí, né? Então, com isso, o que eu posso fazer? Eu posso calcular um modelo. Então, o modelo é o seguinte, ó. A concentração de manganês é igual a, ou melhor, a concentração não, né? O que eu estou medindo aqui é a remoção de manganês, né? A remoção de manganês é igual a 1B0 mais 1B1. O B1 vai ser o coeficiente da variável 1. Ó, menos 21, variável 1. Tá? Deixa eu colocar aqui alguns espaços, né? Mais 23, variável 2. Mais 14, variável 3, né? Tá ali, foi o que eu fiz aqui. Foi o que eu fiz aqui.
né? Eu peguei, ó, menos 21, variável 1, a variável 2 e a variável 3. Aí é o seguinte, o que é esse B0, Denis? O que é isso? O B0 é a média de todos os experimentos. Selecionei eles aqui, ó, tá aqui embaixo, ó, 58. Então, o B0 é 58. Eu vou colocar aqui, ó, 58. Tá. Então, qual que é o valor previsto quando eu uso essas condições aqui, ó? Previsto. O valor previsto vai ser igual a 58 menos. Ou melhor, vamos colocar assim, ó, mais o coeficiente da variável 1, que é menos 20,5, vezes a condição da variável 1. Eu tenho que usar no nível baixo, vezes menos 1. Mais o coeficiente da variável 2 vezes mais 1, né? Que é o ideal que eu cheguei à conclusão ali. Mais o coeficiente da variável 3 vezes mais 1. Pronto. Então, teoricamente, se eu adotar o nível menos 1, ó, menos 1, 1 e 1, eu consigo aí remover mais de 100%. É claro que não, isso não faz sentido, né? Do ponto de vista químico, do ponto de vista físico, mas eu consigo remover bastante. Ó. Se eu olhar, eu tenho essa condição aqui, ó, menos, mais e mais. Ó. Menos, mais e mais. Ó. Na realidade, eu consigo aqui, ó, 92%, ó, menos, mais e mais, 92, né? Essa é a condição ideal para se trabalhar com esse tipo de problema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da questão número 2, que tenha sido útil, né? Já calculamos aqui, eu vou salvar o que teve, né? Deixa eu maximizar aqui o nosso querido Octave, janela de comandos. Eu já mostrei como é que você retira os dados dali, né? Já salvei, dá um clear. Vou sair com elegância, ó, quit. Pronto. Então, curtam o canal, divulguem, é um trabalho totalmente voluntário e se inscrevam, né? E divulguem entre seus colegas. Um abraço para vocês e continuem para ver as próximas questões.